possibilidade. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E quando eu boto ou e ou, eu estou excluindo a possibilidade dela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Assim, quando eu faço isso, eu posso definir o conjunto. Assim, tem-se o conjunto A, e artigo definido, porque só tem um, conjunto A, dado por, definido por. A é o conjunto formado por cada x do conjunto U, tal que a afirmação P de x é verdadeira. E eu escrevo simplesmente isso, tal que P de x. O que quer dizer? Para que quem é A? É o conjunto formado por cada elemento de U para o qual essa afirmação a afirmação P de x é verdadeira. É o conjunto formado por cada elemento x em U para o qual P de x é verdadeiro. Mas se escreve somente assim. A é o conjunto do x pertencente a U, tal que P de x. Por exemplo, tá? Ó. Considere esse conjunto. Aqui, ó. A é o conjunto formado por cada x em Z, tal que x, vou restringir, tal conjunto por cada x em N. Então, a representação dessa forma pressupõe a existência de um conjunto U já. Você tem um conjunto U previamente definido, tá? E aqui eu posso escrever A, o conjunto formado por cada x em N, tal que x é múltiplo de 3. Tá? Então, isso aqui é a minha afirmação PX. Seria múltiplo de 2 aí, não, professor? Esse A aí. Não, porque isso aqui é a definição do conjunto. Se eu sei que você referência ao A para... O A é o... Ah, tudo bem. Então, porque estou em outra situação. Então, vou pegar aqui B. Não, vou deixar A mesmo. Você entender que o escopo é esse. Tá? A é esse conjunto aqui. É o conjunto formado por cada x de N, tal que x é múltiplo de 3. Então, isso é a minha afirmação sobre x. Qual é a minha afirmação sobre x? X natural. X é múltiplo de 3. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Depende de quem? Do valor de x. Então, daí você tem o 2 pertence a A? Hã? Não, por quê? Porque o 2 não é múltiplo de 3. O 6 pertence a A? Sim. 6 é múltiplo de 3. O 10 pertence a A? Não. O 15 pertence a A? Sim. Então, essa forma de representação aqui é a forma por construção. É a forma construtiva. É a forma por construção. Forma por construção. Entendeu? À luz do que eu escrevi aqui, quem é o U neste exemplo? Quem é o U? É o N. Tá? E para cada x natural, você tem qual é a afirmação sobre x? Qual é a afirmação sobre x? Qual é? X é múltiplo de 3. Isso pode ser verdadeiro ou falso, depende do valor de x. Então, entenda, seja I um conjunto não vazio U, e para cada x de U, uma afirmação P de x, Px.
que depende de x, onde ou P de x é verdadeira ou P de x é falsa. Aí eu tenho esse conjunto A. Só tem esse conjunto A definido dessa forma. Entendido? Então, estamos bem. Esse A é exatamente esse conjunto que eu chamei de ômega aqui. Tá? Eu posso chegar e definir esse conjunto. Ômega é esse conjunto aqui. Conjunto formado por cada x em Z, tal que x é primo. Então, o 1 pertence a ômega? Hã? Não, 1 não é primo. O 2 pertence a ômega? Pertence a ômega, sim. O menos 5 pertence a ômega? Sim, pertence. O menos 21 pertence a ômega? Não. Menos 21 não é primo. Tá? Esse conjunto é o conjunto formado por todos os primos. Como disse, o conjunto pode ser vazio, né? Esse conjunto aqui, ó. Ó, B, esse conjunto, ó. Conjunto formado por cada x pertencente a Q, tal que x ao quadrado é 3. B é o conjunto formado por cada número racional, cujo quadrado é 3. Esse conjunto é o quê? Vazio, que a gente representa o quê? Assim, né? Muito vazio. Representa assim ou assim, né? Tá? Mas vamos ficar com essa representação. Então você tem, diga. Esse caso aí não teria valor de falsidade? Quê? Esse caso aí, uma operação não teria valor de falsidade? Que falsidade? Você disse que o x pertence a B é o conjunto formado por cada x racional, tal que x ao quadrado seja 3. Quem tem valor verdadeiro ou falso é a afirmação sobre x, onde x é racional. Quem é a minha afirmação Px? Quem é a minha afirmação Px? Quem é? X ao quadrado é 3. Para cada x racional. Dado x, melhor escrevendo. Dado x racional, dado x racional, seja a afirmação. E afirmação? Afirmação é Px. Qual é a afirmação? Qual é? X ao quadrado é 3. Essa afirmação, para cada x, ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Eu sei que para cada x ela é o quê? Falsa. Para cada x ela é falsa. Como para cada x racional. Para cada x racional ela é falsa, o conjunto é vazio. Não tem elementos. Por quê? O número racional pertence a esse conjunto quando e somente quando o quadrado desse número é 3. Mas há número racional cujo quadrado é 3? Não. Então o conjunto é vazio. Diga. Então, o conjunto racional é um conjunto inverso. Não, eu não falei de conjunto universo, não. Tá certo? Aqui eu ainda não falei de conjunto universo. O que eu falei foi para você criar um conjunto usando a forma de construção, você precisa de um conjunto previamente constituído. E além disso, precisa, para cada elemento desse conjunto, uma afirmação. Tá? Uma afirmação. Que pode ser uma afirmação sobre ele. Tá? Pode ser uma afirmação sobre ele. Como aqui, ó.
mas pode não ser uma afirmação sobre ele, é uma afirmação, tá? Exemplo, ó. Exemplo. Você pega sejam para cada x racional a afirmação px 2 divide 5. Está aqui, ó. Afirmação. E o conjunto A igual o conjunto formado por cada x pertencente a Z, tal que Px. Tal que Px. Então, ou seja, é o conjunto formado por cada x em Z, tal que 2 divide 5. Esse conjunto é o quê? Vazio. Essa afirmação aqui, 2 divide 5, para cada x, ela é uma afirmação falsa. Então, o conjunto A é vazio. Também A é vazio. Preste atenção, tá? Para ter essa forma por construção, eu preciso ter um conjunto previamente constituído e a cada x desse conjunto, eu preciso ter uma afirmação, tá? Uma afirmação. Pode ser uma afirmação sobre ele, mas só precisa ser uma afirmação. Entendido? Claro que a gente pensa logo a afirmação sobre ele, né? Começa daqui, né? Qual é o problema de escrever isso? Isso aqui é vazio. Se fosse 6 aqui. Se fosse 6, se eu mudar aqui, bota 6. A seria quem? Quem? Conjuntos inteiros? Então, quem seria o A? Conjuntos racionais. Seria o conjunto racional todo? Tá certo? Ah, porque eu entendi. Eu entendi. Não, você tem razão. Você tem razão. Você falou, do jeito que eu botei, o A seria Z. Tá? Tá? Porque eu posso também restringir aqui. Tá bom? Tá certo? Eu posso deixar desse jeito assim. Ou eu então posso botar assim. Se eu botar dessa maneira, botar nessa maneira, não há problema, que estava antes. Só que dessa maneira, quem é o A? Vai aqui. Entendido? Tá? Por que não estava errado antes? Por que não estava errado antes? Por que com Z aqui não está errado? Por quê? Porque Z é subconjunto de quê? Então, se eu tenho para cada racional uma afirmação, para cada inteiro eu tenho também essa mesma afirmação. Entenderam? Aí? Tá? Então não está errado. Agora, vamos. Pega um X, aí vem a verdadeiro. Hã? Como é? Pega um X, aí você vê se é verdadeiro, se for dar no conjunto. Se for, está no conjunto. É a definição. Ó, volte para cá, por favor. Ó. Quem é A? É o conjunto formado por cada x em U, tal que P de x. Tal que P de x. P de x é afirmação. Não precisa colocar é verdadeira, tá? O predicado aqui. Não precisa colocar, não. Tá certo? A predicação, não. Entendeu? Tá? Então, aqui tá certo. Então, 2 divide 6. Tá? Não é essa. Vale tanto. Vocês ficam mais
eu acho que vocês ficam mais tranquilos se eu colocar o que aqui, né? Tá? Pronto, desse jeito. Certo? Tá bom? Você olha, para esse x, a afirmação, olha, e para cada x, uma afirmação px. Uma afirmação. Entendido? Tá? Aqui a afirmação é constante, a afirmação é a mesma, estou fazendo. Para cada x, qual é a afirmação lá? Qual é? 2 divide 6. Para cada x, essa afirmação é o quê? Verdadeira. Então, o conjunto A é o quê? Se fosse 2 divide 5, para cada x, essa afirmação seria falsa. Tá? Tá bom? Agora, vocês vão aprender aqui como é que se mostra que dois conjuntos são iguais. E essa é uma definição. Tá? Definição, para você entender o que é que se faz aqui no cálculo. Tá certo? Sejam A e B conjuntos. Dizemos que A está contida em B, escrevendo e sim, ó, ou o contrário, B contém A, tá certo? Ou o contrário, escrevendo sim, que A está contido em B, ou que B contém A, tá? Vou botar só nas notas, tem todas as possibilidades de escrever e denotar, tá? Escrever nota em B, quando cada elemento de A é também o quê? Elemento de B. Fui claro? Você diz, nós dizemos que A está contida em B, escrevendo isso aqui, quando cada elemento de A é também elemento de B. Podendo escrever assim também, ó. Como é que se lê aqui? B contém A, tá? Como é que se lê aqui? A está contida em B, ou A é subconjunto de B. Tem várias possibilidades de se expressar, tá? Caso contrário, escrevemos o quê? Caso contrário, nós dizemos que A não está contida em B, né? E nós escrevemos assim. E você que tem que entender o que é o caso contrário. Quando é que A está contida em B? Quando todo elemento de A é também elemento de B. Então, quando ocorre o caso contrário, ou seja, quando é que A não está contida em B? Quando? Quando existe um elemento em A, e existe um elemento em A, artigo indefinido, quando existe um elemento em A, ou seja, pelo menos um elemento em A, quando existe pelo menos um elemento em A que não é elemento de B. Pelo menos um, tá? Isso é o caso contrário. Entendido? Então você pega aqui. A igual a 0, 1, 2, 3. Pego B igual a 0, 1, 2, 3, o quê? 4. O que é que você tem? O A está contido em B. E o B não está contido em A. Por quê? Porque existe um elemento em B
que não é